eu sou o Kevin Zedai e eu gostaria de contar um pouco sobre a minha experiência com Jesus. Aconteceu em 1992, quando eu estava indo para uma cirurgia dentária. E foi incrível como o Espírito de Deus estava me preparando para o que estava prestes a acontecer. Mesmo sem saber o que iria acontecer, eu sentia no meu espírito que algo glorioso estava prestes a acontecer na minha vida. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, eu senti o meu corpo relaxando com anestesia. E de repente, eu vi o outro reino. Eu podia ver os médicos, eu podia ver tudo ao meu redor. E quando eu percebi pela primeira vez que eu estava fora do corpo, eu fiquei assustado. Eu olhei em volta e pensei, preciso contar para o médico. E então eu comecei a chamá-lo. Fui até ele e o cutuquei. Mas como ele não me respondeu, eu fui até a enfermeira e ela me ignorou também. Eu fui até o anestesiologista e ele fez a mesma coisa. De repente, o meu corpo começou a brilhar na mesa e se transformou em um corpo ressurreto. E eu disse para mim mesmo, eu estou lindo, mas Jesus também estava lá. E ele me disse, é assim que você se parece para mim o tempo todo. Ele estava parado ali, e eu podia ver o meu corpo. Eu estava deitado na mesa, mas eu não estava mais no meu corpo. E é incrível para mim que a Bíblia diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E foi incrível como imediatamente Jesus estava parado ali esperando por mim. Você pode imaginar? Eu estava assistindo os médicos na sala de operação com o meu corpo na mesa. E eu vi eles abrindo o meu queixo e começando a extrair os meus dentes. E de repente, eu percebi que eu comecei a ir com Jesus. Ele me levou embora, me tirou da sala de cirurgia e começou a me ensinar sobre o reino espiritual. E ele é um ótimo professor. Ele disse para mim, Kevin, este mundo em que você vive é muito limitado, mas suas palavras são muito poderosas. Então, ele começou a me ensinar sobre as palavras. E bem, Jesus tinha cerca de 1,80 m e ele tinha um cabelo comprido e ele é um rei. Mas quando eu o vi, ele não estava vestido como um rei, com vestes reais. Ele estava apenas com uma túnica simples. Porém, ele tinha a presença de um rei sobre ele. E ele falou comigo sobre o seu reino e sobre como eu fazia parte disso. Ele falou comigo sobre as minhas palavras. Ele disse, Kevin, em Mateus 12:36, eu disse que você será responsabilizado por cada palavra vã que sai da sua boca. Você sabe o que eu quis dizer com isso? Então, ele começou a me explicar sobre como eu tinha sido muito descuidado com as minhas palavras. E sabe quando às vezes falamos e dizemos coisas e depois nos arrependemos de ter dito essas coisas? Então, Jesus me diz que você deveria estar falando sobre o seu destino. Você deveria estar falando para onde está indo. Ele começou a me aconselhar. E esse foi um processo muito desconfortável no começo, porque ele disse que eu não estava sendo cuidadoso com as minhas palavras. E eu só quero compartilhar isso com você, porque Jesus é alguém que tem uma grande autoridade, mas ele também se importa muito. E ele se importou comigo e me mostrou como a minha vida estava. Até aquele ponto, ela estava indo em zigue-zague, porque as minhas palavras não estavam sendo ditas corretamente. Eu não estava falando para onde estava indo, eu só estava dizendo coisas e sendo descuidado. E por causa disso, Jesus trouxe correção para a minha vida. E então, ele falou para mim todas as palavras sobre a criação. Ele me explicou como o Pai falou e os mundos vieram à existência, e como as coisas começaram a ser construídas sob o seu comando. Ele me disse, quando você nasceu de novo, Kevin, o Espírito Santo, dentro de você, o fez novo. Você é uma nova criatura agora. Você é uma nova espécie. E agora que o seu espírito é novo, você tem que falar com o seu espírito para ver as montanhas se moverem. Ele me explicou o porquê não vemos nossas montanhas sendo movidas em nossas vidas. É porque nós não falamos com o coração. Jesus disse, Kevin, eu disse que quando você ver uma montanha, você deve falar para ela se mover daqui para lá. Se você acreditar em seu coração que o que você diz com a sua boca, se você acreditar que isso acontecerá, assim será feito. Kevin, não importa o que você pensa em sua mente, e sim o que você acredita em seu coração. Esse é um exercício espiritual. Eu vou mostrar para você como suas orações são poderosas. Ele me levou e nós fomos para algum lugar nos Estados Unidos que eu reconheci como sendo o Novo México.
e eu estava em uma montanha logo acima de uma estação de testes de mísseis. E eu logo a reconheci, pois eu voo muito. E enquanto estávamos ali, ele disse: "Comece a orar, Kevin, mas no Espírito." E quando eu fiz isso, ele apontou e disse: "Agora observe." E eu vi uma explosão, parecia a detonação de uma bomba atômica, e uma grande e poderosa nuvem vermelha foi ao ar. E o Senhor disse: "A maioria dos cristãos está procurando pelo espetacular. Eles olham para esta nuvem, mas o sobrenatural é a onda de choque que está viajando pelo chão." E eu vi esta onda de choque se espalhar por cerca de 48 quilômetros, e ela estava derrubando tudo pelo caminho. Então Jesus disse: "Veja, Kevin, quando você ora, suas orações são eficazes e estão movendo montanhas para fora do caminho. Por isso você nunca deve desistir. Você deve orar sempre." E eu percebo que as pessoas estão procurando algum tipo de sinal, uma manifestação de que a oração está funcionando. E também existem as atividades demoníacas que impedem as pessoas de orar. E por isso elas desistem facilmente da oração. Ele começou a me ensinar sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Jesus me ensinou sobre o reino espiritual. Eu vi anjos, vi o demoníaco. E ele disse: "Kevin, veja, quando você ora no Espírito, quando você fala as palavras certas, os demônios têm que ouvir você." E então eu percebi que, meu Deus, era isso que estava dando errado na minha vida. Eu não estava falando as coisas certas. E por causa disso, eu precisava mudar e voltar o meu foco para o meu destino. Então Jesus disse: "Kevin, há uma parte de você chamada alma que está impedindo você." Ele me mostrou o meu espírito se iluminou e eu tinha um manto de justiça sobre mim. Mas eu também vi uma parte negra em mim. E ele disse: "Kevin, você vê como isso está obscurecendo a sua beleza?" Eu respondi: "Sim." E ele disse: "Essa é a sua alma. Olhe bem de perto." E quando eu olhei de perto, vi todas as palavras, frases e declarações que foram ditas. E eu me lembrei delas sendo faladas para mim quando eu ainda era criança. As pessoas diziam essas coisas, me xingavam e me falavam coisas que não eram a verdade sobre mim. E elas mudaram a maneira como eu percebia Deus. E toda a minha observação desta vida foi contaminada pelo inimigo, porque as pessoas falaram palavras erradas sobre mim. E eu sei que isso é algo com o qual você pode se identificar, porque você já teve pessoas falando coisas para você. As pessoas já disseram que você nunca será nada, elas já te culparam por tudo o que acontece. E isso aconteceu comigo quando eu era criança. Tudo parecia vir contra mim, e isso se formou na minha mentalidade. Mas veja, o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm a mentalidade do Espírito fazem os desejos do Espírito, mas os que têm a mentalidade da carne fazem os desejos da carne. Ele diz que você não pode agradar a Deus se andar na carne, ou seja, realizando os desejos da carne. Jesus estava falando comigo sobre isso, e ele me iniciou nesta jornada que durou cerca de 45 minutos. E enquanto eu estava fora, eu podia ver o meu corpo deitado na mesa de cirurgia. Jesus estava me mostrando partes de mim mesmo. Ele estava me mostrando o meu espírito. Ele me mostrou a minha alma, e a minha alma precisava ser renovada. Ela precisava ser transformada. Então, ele diz que a palavra de Deus é eficaz se você misturá-la com o Espírito, pois o Espírito e a palavra concordam um com o outro. E Jesus me disse: "Você precisa se fortalecer na fé, orando no Espírito Santo e permanecendo no amor de Deus. Você precisa meditar sempre na palavra de Deus e permitir que a sua mente seja mudada." Jesus começou a me mostrar como viver uma vida de sucesso como cristão. E isso continuou e continuou. E como eu estava olhando para ele, ele me deixou entrar em seus olhos. Eu andei dentro dele e as escrituras estavam vindo a mim. Sabe, sobre como estamos sentados com ele nas regiões celestiais e como estamos em Cristo. Então, todos esses benefícios, todas essas coisas que Jesus havia adquirido para mim como crente, agora estavam todas vindo para mim enquanto eu estava dentro dele. E ele disse: "Eu vou te mostrar como te formei." Ele começou a pensar em mim e eu fui formado dentro dele. E como eu estava dentro dele, eu podia ver tudo isso acontecendo dentro dele.
eu estava literalmente observando todo o meu ser sendo gerado. E então ele me soprou e eu fui para o ventre da minha mãe. Ele me mostrou que, ao nascer de novo, eu estava liberto para fazer o meu destino. E ele me mostrou como os anjos me guardaram ao longo da minha vida. E como eles foram comigo e me ajudaram, assim eles vão ajudar você. Jesus passou esse tempo comigo e depois ele queria que eu voltasse. Ele disse: Kevin, você precisa voltar e contar às pessoas o que eu acabei de te mostrar. Mas eu disse: Senhor, eu não quero voltar para a terra, porque lá embaixo é muito ruim. Sabe, é difícil lá embaixo. E ele respondeu: Sim, mas não é sobre você, Kevin. É sobre as pessoas para quem eu estou enviando você. Se você contar às pessoas o que viu, você vai ajudá-las a redirecionar as suas vidas. Eu vou mandar você de volta e eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você comece a redirecionar a vida das pessoas para que elas terminem bem. É disso que se trata. Neste tempo comigo, Jesus queria que eu visse como podemos terminar nossas vidas direito, como podemos vencer o diabo em seu próprio jogo, como podemos andar no Espírito e como podemos andar em amor. E sabe de uma coisa? Deus é tão incrível. Quero dizer, Jesus me disse: eu e o Pai amamos a todos. Nós não estamos fazendo nenhuma dessas coisas terríveis que estão acontecendo com as pessoas na Terra. É o diabo que está fazendo isso. Volte e conte às pessoas que é o Deus deste mundo que está fazendo essas coisas. Você vai voltar e você não pode falhar. E então eu respondi: ok, eu vou voltar. E imediatamente eu fui levado de volta para a sala de cirurgia. Entrei no meu corpo, acordei, eles vieram, me pegaram e me levaram para casa. Então, se lembre dessas coisas. Jesus me mandou de volta do outro reino para te ajudar a entender que Jesus é real, que Ele ama as pessoas e Ele está com você de uma maneira poderosa. Obrigado por me deixar compartilhar a minha história com você. Que Deus te abençoe.